Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Resumo do livro. Parte 2. Livro 2. O Retrato. Dividido em 4 partes, conta a história da família Terra Cambará até 1945, completando junto com o arquipélago mais 50 anos da história do Rio Grande do Sul. Rosa dos Ventos. Conta a chegada de Rodrigo Cambará do Rio de Janeiro logo após a deposição de Getúlio Vargas em 1945, visto apenas sob o ponto de vista dos habitantes da cidade, fofocando sobre seu passado e sobre sua atual situação de saúde, política e família, com opiniões variadíssimas. Aparece aqui a explicação para o título do livro. O retrato é uma extraordinária pintura retratando Rodrigo aos 24 anos, em que a própria personalidade de Rodrigo, junto com seu passado, presente e futuro, parece transpirar. Chantecler. A história mostra o jovem doutor Rodrigo Terra Cambará chegando a Santa Fé em fins de 1909, idealista, pensando em revolucionar a cidade. Sua primeira empreitada é a campanha civilista pelo candidato Rui Barbosa para presidente, pela qual ele funda o jornal A Farpa, no qual trabalham Rodrigo e seus amigos, especialmente o pintor espanhol anarquista Pepe Garcia, que, como o Dr. Winter, se sente preso misteriosamente a Santa Fé. Pepe trabalha como tipógrafo e Rodrigo escreve artigos em favor de Barbosa. Mas Hermes da Fonseca vence a eleição e Rodrigo se desilude com a política. Rodrigo também age com um desprendimento total em relação a dinheiro, presenteando e ajudando muitos, como o jovem Marco, ao qual ele dá dinheiro para começar uma fábrica, e os vários pobres das favelas de Santa Fé, aos quais ele atende gratuitamente, distribuindo comida e alimentos no inverno, apesar da reprovação do anarquista Pepe e de seu positivista amigo, o tenente Rubim. No plano romântico, Rodrigo se enamora de Flora e corteja-a do modo tradicional, muito a contragosto. Sua carne é fraca, no entanto, e ele acaba por se deitar algumas vezes com uma jovem caré, tal qual o pai e outras jovens. Mas ainda assim, continua pensando em sua Flora, filha de um arruinado estancieiro, Aderbal Quadros. Também deve-se destacar que Santa Fé está toda preocupada com a passagem do cometa Halley, já que diziam que este destruiria a Terra, ou envenenaria a todos com sua cauda. Assim como Chantecler, o galo imponente da famosa peça de Rostand, que se ilude achando que o sol não nasce sem o seu cantar, Rodrigo se vê como uma figura capaz de corrigir todos os males de Santa Fé. A Sombra do Anjo. Esta é a história de Rodrigo, já casado e com 2 filhos, em 1914 para 1915, numa Santa Fé sem Pepe e com adversários inertes. Rodrigo continua fazendo clínica e morando na cidade, enquanto o pai e o irmão passam a maior parte do tempo no Angico, a fazenda da família. O que move a história é, no palco político, a candidatura ao Senado do Marechal Hermes da Fonseca, seu desafeto e, no plano pessoal, a paixão que Rodrigo sente por Toni Weber. A família Weber é uma família de músicos austríacos que chegam a Santa Fé, com quem Rodrigo primeiro não simpatiza por serem da pátria aliada à Alemanha, a quem odeia em tempos de guerra. Mas após ouvi-la, passa a simpatizar com ela e se apaixona por Toni.
Quando estes são roubados por seu empresário, Rodrigo arranja que possam permanecer na cidade, trabalhando no cinema às custas de Rodrigo. Numa das visitas ao sobrado, ele finalmente conquista Tony, que também o ama. Eles passam a se encontrar, pouco mais intensamente, na casa dela. Um dia, ela vai ao hospital de Rodrigo. Ele clinicava lá e o Dr. Carbone operava. E conta a ele que está grávida. Rodrigo pensa em aborto, em casá-la, em tudo. Mas nada adianta, pois quando ela está para se casar com um colono, ela se mata. Rodrigo confessa ao irmão e ao padre que cuidam dele. Quando ele vai para o Angico, tenta disfarçar, mas acaba contando ao pai, que se desaponta com ele. Rodrigo fica então em sua cama, quase enlouquecido, pensando, delirando, com o mal que fizera àquela ama. Uma vela para um negrinho. A narrativa retorna para 1945 e mostra os filhos de Rodrigo Cambará reagindo à conjuntura política e familiar do momento. Floriano está visitando o cemitério e vê a tumba de Tony Weber sem conhecer a história por trás da moça, pensando numa história para escrever. Fala com Pepe no bar, que diz que Rodrigo o traiu e traiu o retrato. Depois, começa a inventariar a família e a pensar no irmão mais novo, o comunista Eduardo. Enquanto isso, Eduardo está fazendo um discurso comunista na praça em frente do sobrado, enquanto Rodrigo convalesce. Após o discurso, Floriano e Eduardo discutem e Rodrigo chama Eduardo para conversar. Floriano vai até o pátio com Maria Valéria, que acende uma vela para o negrinho do pastoreio. Reza a tradição que ele acha o que foi perdido, para que os Terra Cambará encontrem o que perderam.